Tudo bem, meu povo? Muito boa tarde para vocês, hein? Esse programa não tem café, não é na hora do café, mas tem Beckler, então alguma coisa ainda está certa por aqui, chamando vocês para conversar nessa segunda-feira de tarde aqui da sala de entrevistas do Paris Saint-Germain e para falar da situação dos campeonatos nacionais aqui da Europa. Eu vou simplesmente passar por vocês o que já está decidido, o que ainda tem para decidir nesse último mês de competição por aqui e falar da situação do Vitor Roque, né? Mais um capítulo em que, em teoria, nada está acontecendo, mas aparentemente tem muita coisa acontecendo. Por conta da declaração do André Curi na Rádio Raku, uma rádio muito importante em Barcelona, muito ouvida e muito repercutida também. E o André Curi deu declarações muito fortes, né, na Raku, dizendo que não existe diálogo entre o Xavi e o Vitor Roque, que não entende por que o técnico não fala com o jogador. Também falou sobre a possibilidade de empréstimo, que ele não contempla. Se for para sair, vai ser para sair em definitivo, e se o jogador não tiver minutos, talvez saia em definitivo. E também falou sobre que poderia ter ganhado mais dinheiro em outro lugar, que preferiu o Barcelona pelo sonho. Ainda fez a comparação com o Vinícius, que eu também faço essa comparação, né? O Vinícius demorou muito tempo no Real Madrid até amadurecer, a se adaptar e chegar a esse nível de jogo que a gente está falando de um dos melhores jogadores do mundo, e tiveram paciência com ele em Madrid. A partir daqui, passar um pouco de informações para vocês. Conversei com gente do Barcelona, gente que está no dia a dia de dentro do clube, que me falaram que não pegou bem as declarações, assim, pelo que me falaram, pelo tom que me falaram, eu percebi que não pegou bem as declarações do André Curi e que negaram essa história de não ter diálogo do Xavi com o Vitor Roque. Falou que o Xavi trata o Vitor Roque como todos os outros jogadores do plantel. O Vitor Roque é um jogador mais do elenco e que ele tem o mesmo tipo de tratamento. Me falaram também que é claro que o técnico, com os jogadores que vão jogar mais, com os jogadores que estarão mais envolvidos na partida, que passe mais informações a esses jogadores do que os jogadores que talvez tenham um papel secundário naquela partida. Então, talvez por isso o Xavi, com alguns jogadores, fale mais do que com outros. Não só o Vitor Roque, mas também outros. Marcos Alonso, Oriol Romeu e por aí vai. Também conversei com gente ligada ao Vitor Roque, gente mais do dia a dia do Vitor Roque, que também se mostrou surpreendida com a possibilidade de um mau relacionamento existir entre o Xavi e o jogador, que nunca chegou nada a eles por parte do Vitor Roque de que existe um mau relacionamento, de que não existe diálogo e que não existe nada nesse sentido. Também me passam que o Vitor Roque já chegou em Barcelona sabendo que seria difícil, que demoraria, que a adaptação não seria fácil, que ele precisaria de tempo, que está empenhado em correr atrás desse tempo e se adaptar o quanto antes. Enfim, as declarações hoje de dentro do Barcelona me mostram que o que o André Curi fez pegou muito mal. E as declarações de pessoas próximas ao Vitor Roque me mostram que o entorno do jogador talvez não compartilhe da mesma ideia do André Curi, ou pelo menos que não esteja tão irritado como o André Curi, que praticamente deu um ultimato ao Barcelona, né? Eu acho que é muito ruim o que fez o André Curi, pela repercussão que a gente está vendo. Bem não pega, assim, ajudar não ajuda. Acho que pode atrapalhar, pode gerar mais tensão, mais expectativa, pode gerar mais olhar com lupa a tudo que o Vitor Roque fizer, porque o empresário dele está reivindicando claramente de que se não jogar vai sair, ou de que se não jogar pode sair, embora não tenha sido isso que ele tenha dito, me parece que é isso que ele quis dizer. E esse ultimátum não me parece ser o melhor caminho, não, acho que é desnecessário para um jogador que está em processo de adaptação, que o empresário vai em um meio de comunicação tão importante e dê a declaração que o André Curi deu. Vitor Roque jogou poucos minutos, 310 minutos são poucos. Eu achava que jogaria mais, apesar dos pesares, tá? Apesar de saber que estava chegando de lesão longa, de período de férias, de casamento, de lua de mel, em meio de temporada, achava que ele teria jogado mais do que os 310 minutos, mas as informações que a gente tem e que o Xavi diz em roda de prensa é que ele precisa se adaptar, que ele precisa de tempo e que talvez o nível que ele esteja mostrando de adaptação seja aquém dos outros jogadores do plantel do Barcelona, por isso ele não jogue. Se o Xavi está certo ou não tomando essas decisões, eu não sei. O que eu vi do Vitor Roque até aqui me parece um jogador com mais faro de gol do que os outros. Se cai dentro da área, acho que ele tem melhor capacidade de finalizar do que Ferran, do que João Félix, por exemplo. Mas é um jogador que, em participação no jogo, está atrás dos outros jogadores do Barcelona. Eu tenho bastante clareza no que eu vejo, que o Vitor Roque, em participação de jogo, fica atrás dos outros e que dentro da área talvez ele tenha alguma coisa mais para acrescentar. Também acho que poderia ter jogado alguns minutos a mais. Talvez a comissão técnica pense diferente. E se a comissão técnica pensa diferente, que ele não está pronto para jogar no nível que o Barcelona precisa dos seus atacantes, emprestar sim seria uma boa. Então, inicialmente, quando ele chegou, eu não era favorável ao empréstimo. Achava que ele devia ficar e que os treinos seriam mais importantes que jogos em outro time. Mas se ele não joga nunca,
Então acho que ele tem que jogar em outro time. Eu acho que seria uma boa ser emprestado, ganhar experiência, ganhar minutos, rodagem e depois voltar ao Barcelona. Vários jogadores foram emprestados e depois voltaram melhores. O Federico Valverde fez isso no Real Madrid e tantos outros jogadores que saíram de um clube e depois voltaram para esse clube melhor do que eles saíram. Se não for para jogar, eu acho que o empréstimo seria melhor. Se eu fosse o Barcelona, eu não venderia o Vitor Roque. É um jogador de muito futuro, de muita projeção, que está só começando, que está começando há poucos meses na Europa e que eu acho que pode melhorar muito ainda. Não venderia. Por isso que eu não gosto do ultimato do Andrea Curi, porque eu acho que não é para vender. Acho que é um jogador que, se não fosse aproveitado, se a comissão técnica prefere outros, e daqui a pouco essa comissão técnica pode não estar, é jogador para emprestar e depois, com os anos aí para frente, dos 2 anos e meio que a gente está falando do Vini, né? Talvez ele esteja pronto. Não é um jogador de características Barcelona, ele não tem, ele pode melhorar e se adaptar em algumas coisas. Ele é muito mais para Haaland, né? Explosão, velocidade, força, finalizar com poucos toques na bola, do que para Lewandowski, para Benzema, para Luis Suárez, para atacantes mais desse sentido de dominar de costas, de participar mais do jogo, de dar passes, de abrir espaço para os seus companheiros arrastando o zagueiro. Isso o Vitor Roque não tem como característica. Ele pode melhorar algumas coisas desse jogo, ele pode evoluir nessa faceta do jogo, muito ou pouco, mas alguma coisa assim ele pode evoluir. E o time também adaptar, se ele for tão mortal, ao que ele pode te oferecer, né? Assim como o Manchester City tenta se adaptar relativamente ao Haaland e ao Haaland ao Manchester City, a mesma coisa com o Vitor Roque. Claro que a diferença que a gente já viu até aqui do que o Haaland te oferece dentro da área do Vitor Roque é grande, porque o Haaland te oferece 50, 60 gols por temporada. Então talvez aí esteja esse nível que, se o atacante não participa tão bem desse jogo fora da área, mas dentro da área ele te dá 50 gols, vale a pena você mudar o seu time por ele. Se ele não vai te dar 50 gols, talvez não vale a pena mudar. E esse jogador tenha que dar mais ao time do que o time dá a esse atleta. Eu acho que a coisa vai mais por aí, tá? Por isso que eu acho que ele continua precisando de tempo e tempo e tempo. Veremos se nesse final de temporada, que resta muito pouco, se ele vai jogar. Mas eu acho que se gerou uma tensão em cima de um jogador em processo franco de adaptação, que não era necessário, que não era bom. E veremos o que vai ser dele. Outra coisa que eu ouvi também, conversando com as pessoas, é que o mesmo empresário, que o André Curi, empresário do Vitor Roque, também é empresário do Estevão, do Palmeiras, o Messinho, e que o Barcelona sempre monitorou, sempre quis, sempre meio que namorou com o Estevão. Só que apareceu na mesma posição o Lamine Yamal. Então, que o interesse do Barcelona nos últimos meses diminuiu pelo Estevão. E isso não teria agradado o André Curi, que estaria perdendo um negócio que ele já contava com ele. Eu acho que o Estevão tem muito mercado, o André Curi vai fazer negócio com outro. Mas que no Barcelona, onde ele sempre teve portas abertas, né, o André Curi, porque fez negócio do Neymar, fez negócio de outros jogadores, que ele perderia essa entrada no Barcelona se não negociasse o Estevão ali, ou que a relação não ficaria boa, ou que ele gosta de negociar ali, enfim. Mas já me falaram isso também, que o Barcelona tem esfriado seu interesse no Estevão, que o André Curi não teria gostado, e que por isso essa relação agora e essa forma de reagir muito intempestiva em relação ao Vitor Roque. É uma pena, viu, que o jogador que jogou tão pouco e que chegou num momento tão conturbado do clube esteja passando por um julgamento que eu acho que não deveria. Acho que ele deveria ser julgado só a partir da próxima temporada e não nessa. Tanto que nessa, o Xavi não pediu o Vitor Roque, né? Se machucou um meio-campista, o Gavi, e ele queria outro meio-campista para o setor. O Barcelona trouxe um atacante que não estava pronto para jogar. É uma contratação da Secretaria Técnica, é uma contratação do Deco e não da Comissão Técnica. Não passa pela Comissão Técnica, a contratação do Vitor Roque passa pela diretoria. Como muitas que foram feitas essa temporada, né, que passaram muito menos pela Comissão Técnica e muito mais por diretoria, Secretaria Técnica, enfim, Deco, Laporta e os seus assessores que estão por ali. Quero ver as cenas dos próximos capítulos, tá? Porque eu achava que o Vitor Roque seria olhado com carinho para ser emprestado para um clube para se desenvolver. Agora eu acho que o Barcelona pode tentar fazer dinheiro e recuperar alguma parte do investimento se realmente a relação for tão ruim com o empresário e a situação para ele, o clima para ele ficar tão ruim dentro de Barcelona. Vamos ver. As próximas semanas vão ser muito importantes. Vou passar para vocês a segunda parte do café, sem café e sem estar na hora do café, como que está a situação na Europa, né? Porque o Sporting foi campeão em Portugal nessa semana, o Real Madrid foi campeão na Espanha e o Girona sim se classificou para a Champions. O Girona sim vai poder jogar a Liga dos Campeões, é só fazer pequenos ajustes na parte administrativa, tem 3 membros do conselho que devem sair e que vão sair para que o Girona possa jogar. Seguinte, na Itália, a Inter campeã e a Juventus já se classificaram,
Tem 3 vagas para Milan, Bolonha, Roma, Atalanta e até a Lazio. Tem aí 5 times brigando por 3 vagas, Milan e Bolonha em muito boa situação, lembrando que é um G5, né? Roma, Atalanta e a Lazio muito atrás, a Atalanta tem jogo a menos, acho que a Roma também, então é bastante provável que a gente tenha o Bolonha como uma grande novidade e Roma e Atalanta podendo conquistar mais uma vaga ainda via Europa League. São 5 vagas via coeficiente e se o 6º colocado ganhar a Europa League, por exemplo, se a Atalanta for 6ª e ganhar a Europa League, a Itália pode ter 6 representantes na próxima edição da Liga dos Campeões. Em Portugal, o Sporting campeão está classificado para a próxima Liga dos Campeões, o Benfica está indo para a pré-Champions. Se o Bayer Leverkusen ganhar a Europa League, como ele já tem vaga via campeonato alemão, abre uma vaga para Portugal. E o Benfica vai diretamente para a Liga dos Campeões, fase de grupos, e o Porto iria, 3º colocado, para a pré-Champions. No campeonato alemão, todo mundo já entrou em campo sabendo o que tinha acontecido, como é que estava resolvida a vida deles, né? Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Stuttgart, Leipzig e Dortmund, 5 já classificados para a próxima Liga dos Campeões. Lembrando, gente, a gente passou de 32 para 36 times a partir da próxima Champions. 2 dessas vagas vão ser por coeficiente dentro da temporada. Então, na temporada que vem, zera tudo e o país que tiver o melhor desempenho dentro das competições europeias vai ter uma vaga a mais. Então, nesta temporada já está definido que foram Itália e Alemanha. A partir da próxima temporada, cada temporada serão 2 países que, dependendo do participante, não só em Champions, mas também em Europa League e Conference League, a soma dos pontos desses participantes vai levar 2 países com vagas extras para a Liga dos Campeões. Na Espanha, Real Madrid, Girona e Barcelona já estão classificados. O Atlético de Madrid tem 6 pontos de vantagem para o Atlético de Bilbao, com 12 pontos em disputa. O Girona tem que mudar o seu conselho. O seu diretor de futebol, Kike Carcel, não é do Grupo City, tem 3 membros do conselho do Girona que são. E também o Girona tem um problema de arquibancada. 5 mil dos 14 mil lugares do estádio do Girona, de Montilivi, são de arquibancadas provisórias, por assim dizer. E essas arquibancadas não são permitidas pela UEFA. Então hoje o Girona teria um estádio de 9 mil lugares, que seria o menor estádio de Champions para a próxima temporada. E o sucesso veio rápido demais para o Girona, porque ele pretende ampliar o seu estádio, mas a classificação para a Champions veio antes do que ele previa, então é bastante provável que ele jogue a Champions ou em um estádio pequeno, ou que ele vá, por exemplo, jogar em Barcelona e Montjuic, dias que o Barcelona não jogar, então não é o que quer o Girona. O Girona quer jogar em Girona e é bastante provável que isso aconteça mesmo no estádio menorzinho. O que mais que falta? A Inglaterra, Manchester City, Arsenal e Liverpool já se classificaram, falta Aston Villa ou Tottenham. O Tottenham tem 7 pontos menos e joga 3 vezes. Então, se perder uma, já não consegue mais alcançar o Aston Villa, ou se o Aston Villa vencer uma das 2 que restam, o Tottenham já não alcança mais. E na França, o PSG já classificado campeão, o Mônaco, segundo colocado, está indo, e o Brest, 3º colocado, neste momento está indo também. O Lille tem ponto e jogo a menos. Então, Lille e Brest ainda disputam uma 4ª vaga, uma 3ª vaga direta na Liga dos Campeões. Quase tudo definido na Europa, né? Assim, ficou Premier League realmente para decidir nas rodadas finais com Arsenal e com Manchester City. Veremos o que acontece nas próximas semanas na Inglaterra. Meu povo, é isso daqui, hein? Queria passar para vocês a situação do Vitor Roque. E o resumo bom não foi. Boa não foi a entrevista do André Curi. Ajudar não ajudou, porque pegou mal dentro do clube. E a gente vai ver nas próximas semanas quais serão as consequências que esse ultimato do André Curi trarão para o Vitor Roque dentro do Barcelona. Eu volto amanhã com um vídeo prévio de Paris Saint-Germain e Dortmund e depois amanhã também pós Paris Saint-Germain Borussia Dortmund, falando do primeiro classificado para a final da Liga dos Campeões. A mesma coisa na quarta-feira, pós Bayern de Munique, Real Madrid Bayern de Munique, com o segundo classificado para a final. É isso, gente. Boa semana para vocês, com muito juízo. Faça favor de curtir aqui, de deixar um like e de se inscrever também para você não perder os conteúdos da semana. Valeu, gente. Tchau.